Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Vem comigo, vamos juntos, vamos continuar, vamos dominar e vamos gramaticar, beleza? Então é o seguinte, vamos continuar falando aí sobre conjunções. Já vimos as duas tabelas, coordenativas, subordinativas. Vimos ou não vimos? Vá, diga. Nós vimos sim, certo? Agora, como você já viu que o título é Conjunções, não confunda. Ei, não confunda. Ei, não se deixe confundir. Eu preciso que você fique atento a algumas conjunções subordinadas, algumas conjunções subordinativas. Eu preciso que você esteja atento, que você esteja atenta. E nós já começamos com essa conjunção aqui, ó, a conjunção como, a conjunção como. Eu vou até destacar aqui para você também fazer no seu material, como. Não confunda essa conjunção, porque a conjunção como, ela pode ser causal, a conjunção como, ela pode vir como comparação, e a conjunção como também pode vir como conformativa. E não confunda causa, comparação e conformativa de jeito nenhum. Beleza? Mas de jeito nenhum mesmo, tá? Então, causa, comparação e conformativa, eu preciso que você saiba diferenciar esses comos, tá? Esses comos, conjunção. Então veja o seguinte, se você entender o que é uma causa, se você entender o que é uma comparação e uma conformativa lá quando nós estudamos a tabela das conjunções, isso aqui é tranquilo, né? Fácil, né? Muito fácil, extremamente fácil, beleza? E se você não entendeu, venha entender. Causal, você lembra que causa é motivo. Causa é motivo. Esse como causal, ele vai aparecer sempre no início de frase. E o como, sendo utilizado aí como causa, geralmente, quase sempre, ele vai aparecer no início de frase. Ele vai aparecer no início de frase. Beleza? Só que o seguinte, professor, é só ele que pode aparecer no início de frase? Não. O comparativa também pode, o conformativa também pode. Certo? Então, primeira coisa que você vai fazer, analisar o contexto. Porque texto sem contexto é pretexto para errar questões. Então você vai analisar o contexto e pelo contexto da frase, certo? Pelo contexto do enunciado, você vai saber se esse como é causal, é um comparativo. Então pelo contexto, veja, como estudamos muito, dominamos o conteúdo. Poxa, qual foi a causa, qual foi o motivo que levou você a dominar o conteúdo, que nos levou a dominar o conteúdo? A causa foi porque estudamos muito. Como estudamos, percebeu que claramente esse como está introduzindo uma causa, um motivo para que algo aconteça. Veja a segunda frase. Como não se alimentou, morreu. Perceba que, qual foi, você que é curioso, pergunta, qual foi a causa da morte? Qual foi o motivo da morte? Não se alimentou. E quem é que introduz essa causa? O como, O como introduz essa causa, O como aqui é a conjunção, porque se fosse o como, não teria morrido. Então veja, esse como introduz a causa. Analise o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para errar questões. Outra forma de você saber se esse como é causal ou não, basta você substituir por uma conjunção causal, certo? Vamos utilizar aqui, lembre de uma conjunção causal, lembre? Você já decorou, agora lembre de uma aí. Já que, isso, visto que, isso. Então você vai substituir esse como pelo visto que, pelo já que. Se der certo, se der certo, se der certo. Isso quer dizer que esse como é causal. Quer ver?
Visto que, veja, visto que estudamos muito, dominamos o conteúdo. Visto que não se alimentou, morreu. Uma vez que estudamos muito, dominamos o conteúdo. Já que estudamos, você percebeu que esse como, sendo conjunção causal, pode ser substituído por outra conjunção causal? Não é verdade isso? Fácil. Não, professor, fácil não. É extremamente fácil. Beleza! A próxima aqui é a comparativa, né? Eu vou explicar mesmo porque eu tenho que explicar, mas, né, logo aqui, né, comparativa, faz o quê, né? Diga aí, compara, né? Então, eu vou explicar porque eu tenho que explicar, mas, né, comparativo o nome já diz. Quando esse como estiver comparando, certo? Comparando vai ser um como comparativo, beleza? Veja, como fez o Brasil, fez a Argentina. Perceba que esse como está dizendo que o Brasil fez igual à Argentina. Está comparando o que fez o Brasil com a Argentina. Perceba que esse como está comparando, é uma conjunção comparativa. Veja, estude como seu irmão, estude igual ao seu irmão, estude como seu irmão, esse como ele está comparando. Você analisa o contexto e você não vai errar uma questão desse tipo para diferenciar esses comos. E conformativa, certo? O nome já diz conformidade. Beleza? Combinado. Lembra disso? Que é como se fosse um combinado. Como se fosse um combinado. E esse como, quando estiver introduzindo aí essa ideia de combinação, tá? De conformidade. Conformativa. Nesse caso, dá para você substituir, pela conjunção conforme. Conforme. Então, quando esse como puder ser substituído por conforme, conformativa, veja, como foi conversado, não haverá aula. Foi combinado, não haverá aula. Conforme foi conversado, não haverá aula. Percebeu que dá pra gente substituir esse como por um conforme? Dá ou não dá? Dá. Então, conforme foi conversado, como foi conversado, fez a tarefa como o professor orientou, fez a tarefa conforme o professor orientou. Ei, meu querido, perceba que esse como é um como de conformidade conformativa. Não confunda os comos. Não confunda os comos, viu? Então, como causal, como comparativa e como conformativa. Vem comigo para o outro lado. Não confunda, certo? Não confunda na medida em que com a medida que. Na medida em que com a medida que. Na medida em que é uma conjunção causal. Na medida em que é uma conjunção causal. Na medida em que causa. Sempre causa. Causal. Na medida em que causa. Sempre causa. Causal. Na medida em que causa. Sempre causa, anote isso, causal. Na medida em que é uma conjunção causal. O jogador conseguiu ser titular na medida em que
se dedicou, visto que ele se dedicou, já que ele se dedicou, certo? Ele conseguiu ser titular. Ei, qual foi a causa de esse jogador ser titular? Qual foi a causa? A causa é que ele se dedicou, né? Qual foi o motivo, rapaz, de esse jogador aí ser titular? A causa é que ele se dedicou na medida em que conjunção causal. Na medida em que conjunção causal. Beleza? Aí fique atento. A conjunção é na medida em que. Tem o na e tem o em. Essa é a expressão correta. Na medida em que. Esse na e esse em, eles são dependentes. Esse na e esse em, eles são dependentes. Essa expressão, ela só existe se você tiver a combinação do na com o em. Essa expressão só existe se você tiver a combinação do na com o em. Porque o em depende do na e o na depende do em. Tanto é, né, que o na olha pro em e diz: ei, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos estar juntos até... E o E responde: é verdade, Ná, porque eu também preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos... um depende do outro. Porque as bancas gostam de dizer o seguinte: a expressão na medida em que pode ser reescrito da seguinte forma: na medida que. Poxa, tem o na, mas cadê o em? Cadê o em? Um depende do outro. Se você quiser tirar um, tem que tirar os dois. Certo? Porque deixar só um não vai. O na diz: não, sem o em eu não funciono. Sem o em eu não funciono. Ou então a banca diz: a expressão na medida em que pode ser substituída por a medida em que. O em olha pra cá e diz: ei, cadê o na? Sem o na eu não vou. Sem o na eu não funciono, certo? Porque eles são dependentes. Então essas duas expressões, elas não existem. Essas duas expressões, elas não existem. Essas duas expressões, elas não existem. Elas não existem de jeito nenhum. Beleza? Não existe de jeito nenhum. Aí existe aqui, a medida que. A medida que é uma conjunção proporcional. Que nós vimos. Beleza? Aqui não tem nenhum na, nenhum em. Tudo bem. Aqui já é proporcional. A medida que, craseado. A medida que, acraseado. Proporcional. Lembra o que é proporcionalidade? Né? Simultaneidade, lembra disso? Concomitância. À medida que estudamos, ficamos mais inteligentes. Certo? Então, são ações que acontecem aí de forma simultânea. Eu estudo, fico inteligente, estudo. Isso é simultaneidade. Então, à medida que, proporcional. Na medida em que, causal. À medida que, proporcional. Na medida em que, causal. À medida que, proporcional. Na medida em que, causal. Essas expressões não existem. Beleza, vamos aí para mais uma informação para a gente fechar essa aula. Então vamos que vamos aí para fechar essa aula. Beleza, vamos aqui a essa informação que também é importantíssima. Eu disse importantíssima, beleza? Então cuidado, tá? Não confunda. E cuidado com os santos. Cuidado com os santos. Cuidado com os santos. Cuidado, muito cuidado com os santos, tá? Se falando em conjunção. Então, cuidado com essas conjunções terminadas em anto.
No entanto, entretanto, porquanto, portanto, conquanto. Ei, no entanto, entretanto, porquanto, portanto, conquanto. Ei, no entanto, entretanto, porquanto, portanto, conquanto. Cuidado com os santos, cuidado com os santos, porque as bancas se favorecem de uma fonética semelhante, certo? Se favorecem de um som semelhante e muitas vezes ela diz o seguinte, ó, poderia muito bem substituir o portanto pelo porquanto. Aí a pessoa que não sabe, poxa, aparentemente dá. Então vou marcar assim. Ei, cuidado, porque nas conjunções as aparências elas enganam sim, tá? As aparências elas enganam sim, porque nem tudo que parece esse é um ditado. Nem tudo que parece ser Então veja, cuidado, porque é o seguinte, ó. No entanto e entretanto, adversativa, oposição, certo? Porquanto, explicativa, é o mesmo que porquê. Portanto, conclusiva, ideia de conclusão, tá? Conquanto, concessiva, certo? Quebra de expectativa, ousadia, teimosia. Então, cuidado com os antes. Veja, estudei muito, no entanto, não fui bem na prova. Perceba que a ideia aqui é de oposição, ideia de adversativa, e ideia de contrariedade. A segunda oração é oposta à primeira. A segunda oração é adversa à primeira. Estudei muito, no entanto, não fui bem na prova. Estudei muito, entretanto, não fui bem na prova. Beleza? Não irei à aula porquanto estou cansado. Agora a ideia aqui já é de explicação. Eu estou explicando porque eu não irei à aula. Então, não irei à aula porquanto estou cansado. Na dúvida, é só substituir pelo porquê. O porquê de explicação. Porquê de explicação, explicação. Porquê de explicação, juntão. Então, ó, não irei à aula porquanto estou cansado. Não irei à aula porque estou cansado. Ideia de causa, de explicação. Coloque aí também, ó, causa. Ideia de causa, de explicação, esse porquanto. Beleza? Estudei muito, portanto, serei aprovado. Agora a ideia de conclusão, certo? A segunda oração está concluindo aí a primeira. Estudei muito, portanto, logo, assim, serei aprovado. Beleza? Conquanto eu trabalhe, nunca paro de estudar. Agora a ideia de concessão. Agora é concessiva aqui, ó. Quebra de expectativa. É ousadia, ó. Conquanto eu trabalhe, nunca paro de estudar. Aí você pega um embora, ó. Embora, lembra que o embora é concessiva? Embora eu trabalhe, nunca paro de estudar. E cuidado com os antos. Cuidado com as conjunções terminadas em anto para você não confundir. Tamo junto, vamos junto. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.